Ora bem, muito bom dia a todos. Bem-vindos a esta apresentação, este Open Market Consultation do projeto Procure. Vou começar por me apresentar àqueles que não me conhecem, que serão muitos, com certeza. O meu nome é Luís Castanheira, sou o administrador delegado da Energaia, a Agência de Energia do Sul da Área Metropolitana do Porto. Falarei um bocadinho sobre a Energaia daqui a pouco. Desde já as boas-vindas a todos. E vou começar por fazer o alinhamento da apresentação de hoje, ou seja, basicamente a agenda que vamos ter. Portanto, o evento decorrerá, se tudo correr dentro do normal, que é o expectável, entre as 10 e o meio-dia, e basicamente terá dois intervenientes, eu próprio e o engenheiro João Encarnação, que é diretor de projetos na Energaia. Vamos falar um pouco sobre os objetivos principais e o âmbito do projeto Procure, sobre a contratação pública de serviços de investigação e desenvolvimento. Teremos dois períodos distintos de perguntas e respostas, um primeiro sobre o projeto e o processo e outro sobre o edifício local. Haverá uma parte da apresentação dedicada especificamente à informação sobre este mesmo edifício e depois sobre os próximos passos. Ainda antes de progredir na apresentação, gostaria de dar duas informações adicionais. A primeira é que, mesmo antes destes períodos de perguntas e respostas, podem colocar qualquer questão que tenham na pasta de questões e nós tentaremos responder às mesmas durante o período e, entretanto, antes ou durante os períodos de perguntas e respostas, se quiserem intervir, só têm que fazer o favor de levantar a mão aí nesse iconzinho que tem uma mãozinha no control panel do GoToWebinar e nós depois ativaremos o microfone da pessoa para a pessoa poder intervir e colocar as suas questões. A segunda nota diz respeito a uma questão que também foi informada no e-mail de registro de todos, mas esta apresentação vai ser gravada e a posteriori nós enviaremos a mesma para os e-mails de cada um dos participantes registados. Bom, assim, sem mais demoras, peço desculpa porque há aqui um delay entre o carregar no botão e efetivamente a apresentação avançar e às vezes causa estas perturbações. Portanto, já me apresentei a mim próprio, vou falar muito rapidamente sobre a Energaia, fundamentalmente para aquelas pessoas que não conhecem. A Energaia é uma agência de energia, neste momento uma das mais antigas em Portugal, porque temos uma operação contínua desde o ano de 1999, portanto já lá vão praticamente 22 anos, e aquilo que o core das nossas competências, digamos, é sermos o braço armado técnico dos municípios para aquilo que hoje em dia se chama os processos de transição energética dos municípios. Quando nós fomos criados ainda não existiam sequer estas terminologias dos processos de transição energética e fundamentalmente temos vindo a estabelecer e a desenvolver um conjunto muito alargado e muito diversificado de projetos, fundamentalmente de eficiência energética e de energias renováveis, em todo o território da nossa intervenção que compõe estes municípios, o que é composto destes municípios que podem ver aqui na nossa área de abrangência. Portanto, abrangendo uma população de cerca de quase 600 mil habitantes e que cada vez mais tem um acolhimento, se quiserem, e um crescimento no nível de atividades que é de facto muito significativo e que contrasta em certa medida com aquilo que era a realidade da data da nossa fundação, em que falar de sustentabilidade e eficiência energética era algo bastante etéreo, vamos dizer. Hoje as coisas estão um pouco invertidas e ainda bem, porque de facto os enquadramentos legislativos e programáticos da União Europeia e do país, com os roteiros para a neutralidade carbónica, etc., estão completamente em linha com aquilo que são as atividades que a Energaia tem vindo a desenvolver desde há 22 anos e, portanto, como tal, isso é algo que nós saudamos e verificamos com
com alegria, digamos que a aposta feita há 22 anos tem todo o sentido. Bom, eu peço desculpa, mas estes botões para passar aos slides são terríveis. Uma nota apenas para a equipa da Energaia. Como já me apresentei, o engenheiro João Encarnação, que falará a seguir a mim, é coordenador de projeto e diretor de projetos na Energaia, e o engenheiro Mário Faria e o engenheiro Carlos Inácio são gestor de projetos, e a Cristina Oliveira é a nossa assessora, não apenas assessora de administração, mas também para a comunicação. Somos uma equipa pequena, assim pretendemos continuar, e normalmente quando temos projetos de maior escala, o que não é incomum, temos obviamente e gostamos de trabalhar com parcerias estratégicas com as mais diversas organizações, sendo que aquilo que desde sempre fizemos e pautamos a nossa atuação por esse diapasão, se quiserem, é sermos efetivamente um órgão de competência elevada, mas ao mesmo tempo distanciada de todas as partes, ou seja, completamente independente de tudo aquilo que são fornecedores tecnológicos ou de soluções ou o que seja, para podermos precisamente garantir aos nossos associados, em particular os municipais, de que as opções estratégicas que tomam são fundamentadas naquilo que é efetivamente a melhor opção para eles, na base dos estudos que nós vamos desenvolver. Indo um pouco mais àquilo que nos traz aqui hoje, que é o projeto Procure. Nós vamos falar sobre os objetivos do mesmo, um pouco sobre o conhecimento sobre o processo de Pre-Commercial Procurement, sobre a auscultação de potenciais fornecedores, que fundamentalmente será, se calhar, um dos temas de maior interesse para todos aqueles que estão aqui connosco hoje, e depois sobre a facilitação do estabelecimento de parcerias no contexto deste mesmo projeto. É importante, antes de falarmos sobre o projeto, fazer um pouco de enquadramento do mesmo naquilo que são as políticas energéticas e de sustentabilidade para o edificado, não apenas em Portugal, mas em toda a União Europeia. Aliás, poderíamos até estender isto mesmo ao nível global, dado que os edifícios são, de forma geral, responsáveis sempre por percentagens muito significativas das emissões de gases de efeito de estufa nos países, em particular, obviamente, naqueles que têm um mais elevado grau de desenvolvimento, se quiserem, mas por outro lado, se bem que esta política de que falaremos a seguir existe para a renovação, o facto é que uma grande percentagem, e isto é algo que não está aqui no slide, mas é importante referir, uma grande percentagem dos edifícios que existem nestes países são edifícios existentes, e o problema das emissões de gases de efeito de estufa no setor do edificado não é passível de ser resolvido sem uma intervenção integrada e pensada no contexto do edificado existente. E, portanto, há políticas de que falaremos precisamente para esse efeito, mas é preciso percebermos, ou estamos muito conscientes de que a taxa de renovação atualmente é muito, muito baixa. Estamos a ver aqui valores na casa de 1% ao ano, que significa que se não conseguirmos aumentar esta taxa, vai-nos demorar mais de 100 anos para conseguirmos renovar o estoque edificado, o que obviamente não é solução. Há problemas também, eventualmente, de falta de mão de obra qualificada. Em termos já falando um bocadinho dos procurers, portanto, de quem procura as soluções para a resolução deste problema. Há várias barreiras ao desenvolvimento de estratégias de renovação de edifícios aí, nomeadamente porque o setor é muito fragmentado, há muitas tecnologias diferentes para as quais os procurers não têm conhecimento específico das mesmas.
Do lado do investimento, estes investidores associam a alta complexidade de alguns sistemas como riscos mais elevados e, portanto, há aqui um conjunto de barreiras, estas são apenas algumas delas, que têm que ser tratadas e o Procurer não é mais do que uma contribuição significativa no unlocking destas mesmas barreiras. Apesar de eu já ter carregado para o slide mudar, ele está em hold. Eu peço desculpa por estes minutos, ok? Dentro destas políticas estratégicas para a renovação do edificado, vale a pena, com toda a certeza, referenciar a Renovation Wave, a RenoWave, que é uma medida integrada dentro do European Green Deal, de que todos já devem ter ouvido falar, e que tem precisamente como objetivo específico solucionar o desafio dos edifícios públicos existentes. O setor público tem um parque edificado de grande dimensão, e, portanto, o RenoWave traz aqui como objetivos fundamentais renovar cerca de 35 milhões de edifícios ineficientes até o ano 2030, portanto, só para se perceber a escala deste desafio. São números efetivamente de uma dimensão muito grande para se tratar em 9 anos, basicamente, com o objetivo de reduzir as emissões no mínimo em 55% até o ano 2030, contribuindo assim para a construção desta neutralidade carbónica da Europa até o ano de 2050 e, em consequência, ou se calhar até ao contrário, promover a construção sustentável. O resto é que serão consequências da promoção da consequência da concepção sustentável. O Procure aparece aqui precisamente para, dentro deste contexto, promover a inovação através de processos de aquisição pré-comercial, portanto, este pre-commercial procurement. Falaremos um bocadinho mais sobre isto ao longo de toda a apresentação e, em particular, o engenheiro João Encarnação falará sobre o mesmo. O slide, entretanto, mudou-se, mesmo sem eu carregar. Tenho um bocado de medo do que poderá acontecer agora para trás. Bom, eu espero que... Ok. No que diz respeito ao consórcio do projeto Procure, apenas para que tenham um pouco mais de contexto, este consórcio tem 6 entidades, que podem ver aqui neste slide, de 6 países diferentes, 6 entidades que são responsáveis por pela gestão de mais de 21 mil edifícios. O desafio fundamental deste projeto é o de alcançar e fazer um pilot testing e provar a viabilidade de se alcançarem níveis de fornecimento de energia renovável de 100% em edifícios existentes. O projeto tem um orçamento global de investimento de 7,68 milhões de euros para investigação e desenvolvimento neste contexto, também nestes 6 territórios, e a forma como isto se vai fazer é através da pilotagem, precisamente, de soluções em edifícios em cada uma destas áreas, sendo que foram selecionados 3 escolas, 3 edifícios escolares e 3 edifícios escritórios, portanto, um em cada uma destas cidades, sendo que no caso de Vila Nova de Gaia, como verão, se trata de um edifício escolar. Eu peço desculpa por estas transições. O desafio comum que este projeto vai trazer aos potenciais fornecedores é precisamente aquele de projetar, desenvolver e testar soluções que eliminem a necessidade de fornecimento externo de energia em edifícios existentes. Portanto, o contexto aqui, mais uma vez, e em linha,
por acaso não referi há pouco, mas ainda estou a tempo, em linha com aquele objetivo estratégico dos Nearly Zero Energy Buildings, que hoje em dia já não é um objetivo, já é uma imposição legal, e em particular para os edifícios públicos já desde há algum tempo, mas apesar de ser uma imposição legal, ainda há bastantes indefinições, por um lado, naquilo que é o conceito e a definição do Nearly Zero Energy Building, e por outro lado há também indefinições e barreiras a superar no contexto de se alcançar esses mesmos níveis de performance. Aqui está mais simplificado e ao mesmo tempo mais dificultado, na medida em que estamos a apontar a 100% de aprovisionamento a partir de fontes renováveis. A ideia é que seja possível a rápida decisão por entidades públicas sobre soluções-chave na mão no âmbito da reabilitação energética de edifícios públicos e através do processo de pre-commercial procurement, estes fornecedores poderão testar e validar soluções nestes mesmos edifícios, sendo que, como é óbvio, se pretende que estas soluções possam ser aplicáveis ao maior número possível de edifícios públicos na Europa e no resto do mundo, porque o objetivo fundamental do projeto é precisamente mostrar que as soluções existem, que são viáveis e que são escaláveis. E, portanto, não é o objetivo encontrar soluções que só possam resolver o problema naquele edifício em particular. Não? A ideia é que possam ser transferíveis e escaláveis com relativa facilidade. Mais uma vez, espero. Bom, em termos desta terminologia do pre-commercial procurement, de forma muito geral, mas como disse no início da minha apresentação, estejam à vontade para colocarem questões não apenas através da question box, mas depois levantando a mão e intervindo diretamente de viva voz nesta apresentação. Este Pre-Commercial Procurement é um instrumento para a aquisição pública de serviços de investigação e desenvolvimento, que, obviamente, como consequência, cria novas oportunidades para os fornecedores na liderança em novos mercados, porque estamos a falar de soluções, não se procuram no âmbito deste projeto soluções tecnológicas maduras, e isto é algo que diferencia tremendamente este projeto com relação a linhas de financiamento para tecnologias com TRLs mais elevados, como é evidente. As entidades públicas adquirentes atuam como consumidores e, portanto, como eu disse há pouco, procura-se aqui escala na procura de soluções, portanto, para incentivar a indústria a investir na comercialização e não apenas na definição ou no desenvolvimento de soluções piloto. É obviamente uma ferramenta para a inovação, na medida em que permite fazer este exercício de testar para depois escalar. Há uma partilha de risco-benefício sob condições de mercados para ambas as partes do processo de aquisição, na medida em que, particularmente, os fornecedores tipicamente retêm a propriedade intelectual das soluções desenvolvidas. E há aqui uma interação próxima com os 6 adquirentes, que têm esta gestão destes 21 mil edifícios e, portanto, se o projeto correr bem nesta primeira fase e se verificar a viabilidade técnica e económica das soluções, facilmente se escalarão as mesmas soluções para os outros edifícios e, por outro lado, como é óbvio, uma visibilidade significativa a nível europeu, porque se o projeto for bem sucedido, como esperamos, todo o projeto e todos os envolvidos no mesmo terão a visibilidade dada por tudo aquilo que são os elementos de comunicação da União Europeia, não apenas dos intervenientes neste mesmo projeto. Posto isto, da minha parte é tudo. Agradeço a todos mais uma vez a vossa participação ativa e passo então a palavra ao engenheiro João Encarnação, que é o coordenador do projeto e vos dará informações muito mais específicas sobre o mesmo. Muito bom dia a todos. João, the floor is yours.
Obrigado, Luís. Muito bom dia a todos. Obrigado por estarem a participar no evento no qual nós vamos tentar explicar então o nosso projeto Procure e como é que ele é desenvolvido então em termos processuais. E é aí que eu vou começar então a explicar um pouco o processo de contratação pública aqui nos serviços de investigação e desenvolvimento. Portanto, há aqui claramente um conjunto de desafios que o projeto pretende colmatar, desafios esses que são colocados diretamente pela União Europeia neste projeto. E, portanto, o desafio é claramente abordar aqui a temática da renovação energética com um contexto tecnológico diferente, aplicável depois, então, em contexto real. E para isso nós vamos ter aqui, então, desde logo, então, o primeiro desafio, que é o fornecimento de energia 100% renovável nos nossos edifícios, e para isso pretende-se seguir aqui um conjunto de ferramentas ou de caminho que os fornecedores poderão, então, apoiar-nos nesse desígnio. E desde logo começar, então, com a projeção de edifícios, da renovação através de softwares, como, por exemplo, o BIM. E, portanto, modelar e integrar essas componentes no edifício existente, utilizando tecnologias, então, ainda não maduras no mercado. Para isso também procuramos tecnologias que tenham um baixo custo de implementação, até para não onerar todo este processo. E, portanto, ao nível do Procure, há então um quadro de avaliação que as entidades adquirentes, os procurers, irão promover para garantir que todos os fornecedores estarão alinhados relativamente ao mesmo desafio. E, portanto, procura-se aqui um procedimento de co-design, ou seja, de design participativo. É um pouco isto que nós iniciamos com este evento de Open Market Consultation. Portanto, procurar obter informação do lado daquilo que são os fornecedores para as tais soluções possíveis para os edifícios. E, obviamente, com isto, procurar então também fornecer ou oferecer aquilo que são novos modelos de financiamento ou de contratação para aumentar esta capacidade das entidades adquirentes, em especial das entidades públicas, de iniciarem aqui então a onda de renovação, a Renovation Wave. E para isso, então, nós vamos promover este projeto em contexto real, através então de um conjunto de edifícios, que já foi abordado anteriormente, mas vamos ver um pouco mais em detalhe o caso de Vila Nova de Gaia. Portanto, o objetivo é, nos edifícios piloto, então, obter aqui um fornecimento de energia 100% renovável. Seja esse fornecimento de energia na forma de calor, de frio, de eletricidade. Portanto, aqui não está vertido somente ou fechado somente à componente de eletricidade. Obviamente há outro conjunto de necessidades que são sempre necessárias colmatar nos edifícios. O objetivo também e o desafio é que esse fornecimento tente suprir, portanto, 24 horas, 7 dias por semana, ou seja, 365 dias do ano, portanto, o fornecimento mais longo possível com recurso, então, a energias renováveis. Procura-se que as soluções, portanto, aqui nós gostamos de falar sempre em soluções e não a solução, porque na realidade aquilo que nós vamos ver já a seguir é que não é possível pensar somente numa tecnologia sem falar-se na integração com outras. E, portanto, nós queremos aqui uma solução, uma configuração fácil, simples e adaptável, para que se possa, portanto, adaptar a qualquer tipo de edifício de necessidades energéticas, mas também que esteja em linha de conta com as regulamentações, não só portuguesas, mas especificamente da União Europeia, e claramente com foco nos países do consórcio. Portanto, claramente, quando nós falamos em renovação energética, aquilo que nós queremos promover é a diminuição de consumos, a promoção de energias renováveis, sem pôr em causa aquilo que é o comportamento e conforto dos ocupantes, que deverão, obviamente, ser totalmente considerados ao nível da utilização e da adaptação, parametrização das soluções, mas não só, eventualmente também ao nível daquilo que são as necessidades específicas de cada um dos edifícios. E
isto vem em linha de conta aquilo que é também o ponto seguinte, que é promover a formação. E aqui nós dizemos promover a formação inovadora, no sentido em que o objetivo não é colocar as soluções no edifício, pô-las em funcionamento, fazer o comissionamento e virar costas, digamos assim, como há alguns casos típicos em que isso acontece. O objetivo é dar formação, por um lado, àquilo que são os gestores do edifício, mas também aos técnicos que operam esse mesmo edifício, garantindo então a operação ótima dos sistemas. E para isso temos que então, obviamente, fazer o design de ferramentas para operar, gerir e manter o edifício também, possivelmente à distância, porque muitas das adaptações, das falhas que possam existir, muitas das vezes são possíveis de colmatar à distância. Portanto, o projeto ProCury é neutro tecnologicamente, ou seja, nós não vamos definir aquilo que são as tecnologias ou as soluções que cada edifício possa necessitar. Nós vamos definir o problema que cada um dos edifícios possui, algumas falhas técnicas ou tecnológicas ou até estruturais que possam existir. Vamos definir aquilo que são os critérios de seleção e depois os fornecedores é que irão definir então a solução que julgam ser mais viável e aplicável aos edifícios, quer do ponto de vista tecnológico, quer do ponto de vista económico. Portanto, isto acaba por ser um pouco a base de um concurso público, mas como iremos ver no âmbito do ProCury, aquilo que vai acontecer é que nós vamos ter aqui uma competição muito distinta daquilo que é habitual na função pública. Como eu disse, o ProCury não irá definir aquilo que são os objetivos tecnológicos, mas vamos ter aqui 8 áreas de atuação. Portanto, há 8 blocos, que é assim que nós denominamos no projeto, há 8 blocos nos quais os fornecedores se devem focar. E porquê que são estes 8 blocos? Porque foi através de uma análise àquilo que são os edifícios, àquilo que é o mercado dos edifícios públicos, foram identificadas as lacunas, as grandes lacunas. E estas são, então, as 8 áreas. Portanto, ao nível da produção e distribuição de energia, ao nível do armazenamento de energia, gestão energética e projetos de sistema, monitorização e gestão de sistema, contratação e financiamento de serviços, formação profissional, sensibilização e educação. Portanto, estas são as 8 áreas nas quais, então, os fornecedores deverão apoiar-se para descrever as suas soluções. Portanto, nós podemos considerar que, em alguns casos, as tecnologias existentes e maduras podem ser utilizadas nos edifícios como uma solução, mas claramente essa solução terá que estar integrada com cada um destes 8 blocos. Por exemplo, um sistema fotovoltaico que produz a sua energia elétrica no local, não será suficiente para colmatar as necessidades noturnas e, portanto, falar num sistema fotovoltaico e não falarmos num sistema de armazenamento poderá ser aqui, então, uma falha. E daí que todos estes blocos, na realidade, então, têm que ser verificados como para o nível da descrição da solução. Estes 8 blocos depois distinguem-se em 3 fases de vida útil, digamos assim, do projeto. Desde logo, a fase inicial de desenvolvimento de soluções, na qual nós procuramos então aqui o design ao nível de soluções de produção e distribuição de energia, armazenamento de energia e gestão energética. Portanto, estas 3 fases iniciais de projeto, para que seja possível avaliar-se e passarmos à fase de integração de sistemas, na qual nós temos então o projeto do sistema, a monitorização e gestão do sistema e depois a contratação e financiamento de serviços. Por último, estando na viabilidade, portanto, as soluções integradas nos edifícios, em pleno funcionamento, aquilo que nós queremos é passar então à fase da exploração e na qual se engloba então a formação profissional dos utilizadores, dos técnicos que irão utilizar as soluções, mas também uma componente de sensibilização e educação dos utilizadores comuns do edifício e da própria comunidade, eventualmente,
pensar-se aqui em soluções até para sensibilização exterior ao edifício. Cada um destes 8 áreas de atuação, destes blocos, está associado aqui uma descrição daquilo que é o desafio, portanto, as barreiras que nós encontramos, quais são os desafios que nós queremos colocar ao nível do desenvolvimento, mas também aquilo que é os planos ao nível do projeto. Portanto, nós não vamos aqui focar-nos em cada um deles em particular, dou aqui pelo menos o exemplo do System Package Design, porque existe um documento que pode ser consultado depois no site do projeto e nós iremos divulgar também no e-mail com a informação deste webinar. Existe um documento chamado Pitch Deck, no qual então é possível aos fornecedores obterem o conhecimento sobre as barreiras, desafios e objetivos com o projeto. Claramente também existe aqui depois uma componente em que os fornecedores são chamados a dar a sua opinião sobre esta temática e em cada das áreas de atuação. Claramente todos os fornecedores podem dar opinião sobre as várias áreas, mas estando focado um fornecedor ao nível, por exemplo, de gestão energética, de sistemas de domótica ou por aí fora, obviamente poderá dar um input sobre essa área, enquanto outros poderão dar sobre o BIM, por aí fora. Portanto, há um questionário, então, que também está disponível no site do projeto Procure, que também iremos depois passar no próprio e-mail, no qual nós convidamos, então, os fornecedores a dar-nos a sua opinião, ou melhorias até, ou sugestões de melhoria destes desafios e destas opções que o projeto colocou então aos fornecedores. Como já foi então abordado pelo engenheiro Luís Castanheiro, portanto, o projeto Procure vai se desenvolver no formato de contratação pré-comercial, ou pre-commercial procurement, como parte então fundamental daquilo que a Comissão Europeia abordou para promover a Renovation Wave. O projeto em si já teve início em dezembro de 2020, irá prolongar-se até maio de 2024 e, portanto, este projeto tem financiamento da União Europeia ao nível do Horizonte 2020 e vamos ver a seguir que este projeto é diferente dos demais, porque quando nós falamos em investimento de 7,68 milhões de euros em investigação e desenvolvimento, esse financiamento, esse investimento, não é para o consórcio, mas é sim para os fornecedores. Portanto, os fornecedores é que terão aqui a capacidade, então, de receber este valor, ou seja, daí que não seja financiamento, seja investimento. Vamos ver que, em parte, é quase como se fosse uma prestação de serviços, mas que está envolvido, então, numa contratação pública pré-comercial. Vamos então agora perceber aqui claramente qual é a diferença entre aquilo que é o típico, a contratação tradicional na função pública para a contratação pré-comercial. Portanto, quando nós estamos a falar no sistema pré-comercial, portanto em contratação pré-comercial, aquilo que nós temos é um conjunto de entidades adquirentes, portanto um grupo de entidades adquirentes que irá efetuar a aquisição conjunta. Habitualmente no sistema de contratação tradicional, o que acontece é que temos um único adquirente, um único organismo público a efetuar a contratação. Aqui, no caso do projeto Procure, são 6 entidades adquirentes que conjuntamente irão promover a aquisição, então, das tais soluções de renovação energética. O que é que nós procuramos com este sistema de pré-comercial? É um alto grau de inovação. Portanto, queremos entidades, fornecedores que tenham, portanto, uma ideia é essa que ainda possa estar, eventualmente até no papel, mas que necessitam de algum financiamento, algum investimento para passar, então, a sua ideia inovadora do papel até à parte comercial. E daí que, quando comparado com soluções de contratação tradicional, não existe, o grau de inovação é muito baixo ou quase inexistente, porque aquilo que se procura são soluções já maduras no mercado, aquilo que não é o caso no projeto Procure.
Portanto, ao nível da contratação pré-comercial, aquilo que é objetivo em uma das suas fases de desenvolvimento é o desenvolvimento de protótipo. Portanto, a médio ou longo prazo no projeto, aquilo que nós vamos procurar e pedir é que haja o desenvolvimento do protótipo e a sua implementação num edifício piloto. E, portanto, ao nível da contratação tradicional, esse protótipo normalmente não existe. O que existe é um serviço, é um produto maduro e consolidado e, portanto, com entrega imediata e, no curto prazo, instalado nos edifícios. Ao nível do desenvolvimento, torna-se competitivo, portanto, ao nível do pré-comercial, porque aquilo que nós procuramos é uma solução inovadora, soluções essas que nem todos os fornecedores terão exatamente a mesma ideia e, portanto, diversos fornecedores entrarão em competição para obter o financiamento através deste projeto Procure. Quando estamos a falar no modo tradicional, portanto, é um contrato único, com um único fornecedor, eventualmente com um concurso a 3 entidades, para fornecimento da tal solução já existente. Aqui ao nível da propriedade intelectual, portanto, sempre aqui, no caso pré-comercial, existe uma partilha dos riscos, porque a ideia inovadora será colocada a concurso e, portanto, há sempre aqui uma procura de um benefício também de um risco. Algo que já, portanto, ao nível da contratação tradicional não acontece porque as propriedades intelectuais das soluções, os direitos, estão já pré-definidos e salvaguardados. Não quer dizer que ao nível da contratação pré-comercial não exista, obviamente, acordos que possam ser estabelecidos para que essa questão de direitos de propriedade intelectual possa ser então garantida. E depois existe também um quadro jurídico especial ao nível da contratação pré-comercial, algo inovador em Portugal, até as próprias entidades nacionais, como a CPI, por exemplo, não está ainda muito vocacionada para esta temática e tem vindo então a desenvolver-se um conjunto de webinars para promover junto das entidades públicas, mas também de fornecedores, toda esta temática de investigação e desenvolvimento no meio de contratação pública. E, portanto, ao nível da contratação tradicional, as regras são as típicas, portanto, não é normalmente envolvida esta componente de investigação e desenvolvimento na contratação tradicional. A grande diferença aqui na contratação pré-comercial é que ela tem um desenvolvimento em diversas fases, que já vamos ver então no slide a seguir, enquanto numa contratação tradicional o desenvolvimento é realizado numa única fase. Portanto, há a contratação pura e dura de uma entidade no final da contratação. Como eu referi, portanto, ao nível da contratação pré-comercial ou pre-commercial procurement, este projeto tem, e é a obrigação a partir da Comissão Europeia, que seja desenvolvido basicamente em 4 fases principais. Portanto, a fase 0 é aquela em que nós nos encontramos, em que nós estamos a fazer uma consulta aberta ao mercado, em que os fornecedores podem nos dar aqui apoio na definição do desafio, na correção do desafio que se possa ser colocado para cada um dos edifícios, de eventuais blocos e áreas de atuação nos edifícios e também de eventuais soluções que possam vir a ser então solicitadas ao mercado. Portanto, esta fase 0, que teve início em dezembro, irá decorrer sensivelmente até setembro de 2021, e no qual nós temos este evento e outros que na Europa que estão a ser realizados, tem como objetivo passarmos àquilo que é então a parte do pre-commercial procurement, o concurso público propriamente dito. Portanto, isto é um concurso aberto para a participação de várias entidades, que idealmente será lançado este concurso público em outubro de 2021 e terá a sua decisão até fevereiro de 2022. Este é o objetivo. Depois, a fase do Pre-Commercial Procurement terá então desenvolvimento em mais 3 fases adicionais, a fase 1, 2 e 3, e na fase 1 temos então o projeto da solução, na qual nós temos, portanto, um concurso público, no qual todos os fornecedores poderão concorrer. Não é obrigatório que os fornecedores participem aqui nestes eventos de consulta aberta, portanto, qualquer entidade pode promover então as suas soluções dentro desta fase 1.
E aquilo que é objetivo, e vamos ver um pouco mais à frente, é que no final da fase 1 sejam selecionados sensivelmente 8 fornecedores. Portanto, 8 fornecedores com as suas soluções mais inovadoras, de acordo com aquilo que serão selecionados de acordo com aquilo que são os critérios de seleção do projeto que vão ser definidos ao longo desta fase 0, para então obterem então aqui um financiamento, um orçamento que está disponível no projeto de cerca de 1,1 milhões de euros para ressarcimento das soluções. Do design de soluções. Aqui nesta fase 1 ainda é design de soluções. Já quando os 8 fornecedores forem selecionados, portanto, terão acesso à fase 2 do desenvolvimento do protótipo, e aqui esta solução, nesta fase, aquilo que é procurado é que os fornecedores então passem da parte de design, de concepção, para o protótipo. Portanto, aquilo que se espera é, no final desta fase 2, obter, no final, então, 2 fornecedores para passarem à fase 3. E, portanto, nesta fase 2 existe um orçamento disponível de 2,3 milhões de euros que irá ressarcir aqui a tal desenvolvimento de protótipo. Por último, a fase 3 do Pre-Commercial Procurement tem então como objetivo o desenvolvimento das soluções, dos produtos integrados nos edifícios piloto. Aqui nesta fase, portanto, existe um orçamento disponível de 4,2 milhões de euros e para esta fase serão selecionados pelo menos 2 fornecedores. Isto é aquela que, portanto, são o desenvolvimento por fases que está envolvido no Pre-Commercial Procurement, sendo que no final, aquilo que é expectável é que exista um conjunto de soluções maduras, de produtos, soluções e serviços, que possam depois ter viabilidade económica e tecnológica para desenvolvimento comercial. Esse desenvolvimento comercial terá depois possibilidades de outros caminhos de financiamento, como é o caso dos PPIs, os Public Procurement of Innovative Solutions, que também a própria União Europeia tem vindo a promover junto das fornecedores na Europa. Portanto, esta é então a fase onde nós nos encontramos, a fase 0. Portanto, eu já descrevi um pouco aqui cada uma das fases, mas vamos ver um pouco mais em detalhe aquilo que é então o objetivo em cada uma da fase 1, 2 e 3. Portanto, como já referi, na fase 1 o objetivo é obter 8 fornecedores e financiamento para esses 8 fornecedores. Esta fase 1 terá uma duração sensivelmente de 3 meses e, portanto, mais uma vez, o financiamento disponível, o orçamento disponível é de 1,1 milhões de euros. E, portanto, os fornecedores nesta fase 1 serão selecionados, portanto, pela sua capacidade de especificação de soluções. E que, obviamente, as suas propostas de soluções cumpram com aquilo que são os requisitos técnicos, económicos e organizacionais que venham a ser estabelecidos de acordo com os critérios de seleção do concurso público. E, obviamente, no final desta fase 1, aquilo que é resultado expectável é um relatório que descreva a solução e também um plano detalhado para que se promova o desenvolvimento depois de testes na fase 2 e fase 3. Portanto, na fase 2, como eu já referi, estamos a tratar do desenvolvimento protótipo, na qual temos um orçamento disponível de 2,3 milhões de euros, cuja duração é expectável durar 8 meses. Nesta fase, pelo menos o financiamento está previsto para 4 fornecedores, como eu já tinha referido, e o objetivo é desenvolver as ideias que foram, portanto, que nós consideramos mais promissoras, ou seja, com maior potencial para então o desenvolvimento do protótipo na fase 2. E, obviamente, aquilo que nós expectamos como resultado é especificações e demonstração de protótipo em funcionamento e o plano de desenvolvimento da solução em condições de testes reais, ou seja, para a sua implementação na fase 3 no edifício piloto. Portanto, aquilo que é objetivo é ter financiamento para 2 a 3 fornecedores. Já agora só informar também que estas
estas definições de tempo e de número de fornecedores com financiamento previsto em cada uma das fases poderá sofrer alterações ao longo do projeto, fruto das avaliações que a Comissão Europeia vai fazendo junto do projeto Procure. Portanto, esta fase 3 terá uma fase de uma duração muito maior, portanto 16 meses, e com um orçamento também correspondente de 4,2 milhões de euros, e aqui, mais uma vez, aquilo que é, então, o objetivo é, depois do desenvolvimento dos protótipos, termos, então, aquilo que é a implementação e a verificação de funcionamento em condições reais. Portanto, um fornecedor terá que promover os testes nos edifícios que o projeto disponibiliza no total. O resultado é, obviamente, então, soluções implementadas nos 6 locais de teste, portanto, e promover, então, a avaliação global e a verificação de sucesso dessas soluções, e termos também a previsão de custo-benefício devidamente atualizada, porque nas fases anteriores, obviamente, está sempre em causa aquilo que é o benefício, portanto, a redução de emissões, a redução de consumo, a produção energética e por aí afora. Portanto, aquilo que será, então, o benefício-custo destas soluções terá que ser validado e atualizada na fase 3, neste caso, e irá também ser objetivo incluir um plano de negócios preliminar, porque, como eu referi anteriormente, o objetivo não é terminar aqui a fase de desenvolvimento. Aquilo que se procura com o projeto e com o financiamento europeu é que os fornecedores tenham uma hipótese de depois passar por uma solução viável comercial, portanto, que tenha viabilidade comercial e que tenha, portanto, entregue em toda a Europa e, eventualmente, até no resto do mundo, obviamente. Portanto, a abertura dos tais novas possibilidades para novos mercados ao nível europeu, mas também mundial. Portanto, nós estamos aqui no evento do Open Market Consultation, que irá decorrer, são um conjunto de sessões que irão decorrer entre abril e julho. Portanto, cada país irá albergar, portanto, cada um a sua sessão de OMC, e existirá depois um conjunto de eventos ainda internacionais, que, portanto, aqui cada país irá desenvolver o OMC na sua língua. Os internacionais serão sempre desenvolvidos em inglês. E vamos ver que a maior parte depois da documentação também que está inerente ao projeto, e mesmo o concurso público, a resposta ao próprio concurso público pré-comercial, terá que ser sempre feito em língua inglesa. E, portanto, a consulta aberta ao mercado irá decorrer sensivelmente até setembro de 2021, e para isso temos aqui depois, então, um conjunto de ferramentas de apoio, que já vamos abordar um pouco mais à frente. Eu já comentei anteriormente que são os questionários do Open Market Consultation, no qual vocês, os fornecedores, podem colocar, portanto, questões relacionadas com o projeto, com o próprio desenvolvimento do concurso, dos desafios e das possibilidades. Mas existe também aqui uma plataforma que o projeto desenvolveu para promover a compatibilização de empresas, ou seja, um bocadinho mais a filosofia de estabelecimento de consórcios. Quando nós falamos em soluções, nós não estamos, obviamente, como eu já referi, à procura de uma única solução, ou seja, não estamos à procura de fotovoltaico puro e duro, estamos à procura de soluções que se integrem, então, naquelas 8 áreas temáticas que eu já referi anteriormente, e, por vezes, as empresas não têm esse know-how para abordar todas essas áreas. E, portanto, o estabelecimento de consórcios será algo que será, eventualmente, natural acontecer e, portanto, não tem que ser consórcios com empresas nacionais, podem ser com empresas europeias e não só, mas é esse o objetivo e, portanto, temos uma plataforma de apoio ao estabelecimento desses primeiros contactos para estabelecimento de consórcio. Existe ainda também, ao nível deste projeto, depois aquilo que é a interação de membro-parceiro, que já iremos ver também um pouco mais à frente. Portanto, o projeto Procure, como eu já referi, não é um projeto de financiamento europeu típico, não é um subsídio para a implementação de soluções, é na realidade um concurso público. Portanto, é um concurso de competição, na qual nós vamos procurar aquilo que são as propostas e as ofertas que os fornecedores
terão, ao nível quer de tecnologia, quer de financeiro, que no final, portanto, cada solução, cada fornecedor que seja selecionado terá que apresentar. Portanto, todas estas ofertas financeiras terão que ser depois validadas junto da Comissão Europeia, nomeadamente através de faturas, eventualmente. Portanto, cada proposta e cada oferta deve incluir todos os custos, ou seja, ao nível do concurso pré-comercial, todos os fornecedores têm que apresentar todos os custos de soluções, incluindo impostos, se aplicáveis, claramente. Mas os impostos, já agora, os valores referidos anteriormente, portanto, já incluem IVA, portanto, todos os impostos que possam ser necessários incluir nas propostas. Portanto, aquele valor é o teto máximo, digamos assim, de orçamento e de financiamento possível para os fornecedores. Depois, o pagamento às entidades é efetuado com base no preço proposto e, portanto, fica aqui vinculado claramente através da oferta financeira qual será eventualmente o valor a pagar então no âmbito do concurso. Após recepção, obviamente, da fatura e aprovação do trabalho é que é originado esse pagamento, um pouco também como é normal nos concursos públicos. Abordar aqui um pouco também aquilo que são então os requisitos fundamentais para a participação no concurso pré-comercial, portanto aqui um pouco aquilo que a União Europeia define como regras de concorrência. E, portanto, há aqui todo um conjunto de critérios de elegibilidade que estão a ser preparados e que têm que ser cumpridos pelos fornecedores e nós como avaliadores no âmbito das entidades adquirentes iremos avaliar. Portanto, é um concurso que está aberto a todo tipo de operadores, seja empresas ou tipo de entidades, portanto, aquilo que nós aqui estamos a chamar de fornecedores, independentemente da sua dimensão ou estrutura governativa. Portanto, não há aqui um financiamento, um orçamento disponível para SMEs ou outro tipo de entidades, portanto, o concurso é aberto a todo tipo de operadores. São permitidas propostas através de uma única entidade, quer através de consórcio. Portanto, aquilo que eu referi há pouco é que, obviamente, que as entidades possam estabelecer consórcio no âmbito de poderem atingir uma solução com várias opções, portanto, uma solução integrada nos 8 blocos que nós abordámos há pouco, mas, obviamente, uma grande entidade com disponibilidade e com know-how pode, obviamente, promover a proposta de concurso. O concurso está aberto a todos os participantes desde que no mínimo 50% das atividades que se propõem a promover estejam integradas naquilo que é investigação e desenvolvimento e que seja também ele próprio realizado na União Europeia e nos seus países associados. Portanto, 50% tem que ser garantido, portanto, atividades e investimento de projeto de investigação e desenvolvimento em países associados à União Europeia. Como eu referi anteriormente, a participação nestes eventos de Open Market Consultation, portanto, a consulta aberta de mercado, não é condição para a apresentação da proposta. Portanto, as entidades que hoje aqui estão não estão digamos assim, na linha da frente, embora tenham um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre o projeto, mas não estamos a limitar a participação às entidades que estão aqui presentes hoje para a apresentação de propostas no concurso público pré-comercial. Estes são os critérios de elegibilidade, portanto, gerais, e depois temos então aquilo que são os requisitos gerais para o concurso propriamente dito. Portanto, a submissão de proposta é realizada através de plataforma eletrónica, por e-mail, portanto, aqui não é uma plataforma que estará vocacionada para isto, mas sim o e-mail. Será dado sensivelmente 3 a 5 meses para a submissão a partir de outubro de 2021 e aqui está a ser confirmado porque obviamente podemos ter aqui algum tipo de delay, um pouco também fruto daquilo que é as condições associadas à pandemia, traz aqui algum atraso em algumas tarefas e portanto esta submissão, início de submissão em outubro poderá ser prolongada. As propostas terão que ser, como eu já referi, entregues em língua oficial inglês, portanto esta é a língua que será aceite
ao nível das propostas e, portanto, os fornecedores são, portanto, também convocados para partilhar aquilo que são os direitos de propriedade intelectual ao nível dos resultados, ou seja, se os fornecedores não explorarem os resultados, pode haver aqui uma partilha pelo consórcio e com outras entidades para partilha destes resultados através de, portanto, de acordos de propriedade intelectual. O processo está aqui resumido um pouco neste slide relativamente àquilo que são as secções a complementar, a apresentar ao nível de concurso. Portanto, há uma secção administrativa, há uma secção financeira e há uma secção técnica. Portanto, para cada uma destas secções, basicamente deverá ser entregue um ficheiro PDF, neste caso em concreto, e também no caso do dossiê financeiro, terá que ser entregue um ficheiro em Excel para que se possa fazer depois alguns cálculos e as avaliações. Ao nível da secção administrativa, aquilo que deverá ser, portanto, colocado como informação e evidência é a capacidade legal, portanto, de estabelecimento do operador, do consórcio que venha a ser criado, informação sobre a não desqualificação sobre critérios de exclusão que possam existir, a situação económica e financeira do concorrente, bem como a sua solvência técnica e profissional e também, por último, o cumprimento dos critérios de seleção. Obviamente, como eu já referi, irá existir um dossiê sobre critérios de seleção e terá que haver aqui uma demonstração na secção administrativa sobre esse cumprimento de critérios. Relativamente à secção financeira, portanto, a proposta deverá então incluir aqui uma oferta financeira detalhada e, no mínimo, deverá conter os preços unitários definitivos para todos os itens para a realização, então, da fase 1, no qual nós iremos depois avaliar, obviamente. E estimativas também de preços para aquilo que é o desenvolvimento do piloto, portanto, na fase 2, e também a implementação, então, depois no edifício na fase 3. Relativamente à secção técnica, a proposta deve incluir, portanto, os critérios de adjudicação, que terão que ser, então, verificados, resumo do desafio técnico estruturado pelos critérios de adjudicação, incluindo um anexo com informações de desenvolvimento, ou seja, que informe as entidades adquirentes de como será efetuado o desenvolvimento tecnológico, quer na fase 2, quer na fase 3. Existe depois um template para aplicação técnica e estruturada pelos critérios de adjudicação, com orientação sobre aquilo que são os inputs esperados, template esse fornecido pelo projeto Procure. Portanto, aqui só em jeito de resumo, os fornecedores então são solicitados a descrever a metodologia geral e como é que a sua solução é projetada para acomodar em qualquer edifício. Recordo novamente que em termos de piloto existem 3 escolas e 3 edifícios de escritórios. O objetivo é que as soluções sejam passíveis de ser integradas nestas tipologias, mas não só, obviamente, ao nível de edifícios públicos. Existe uma panóplia bastante grande de tipologias e, portanto, aquilo que é objetivo é tentar acomodar as soluções às várias tipologias de edifícios. Calcular então os indicadores-chave para os edifícios selecionados, que eles serão identificados, descrever o custo total de propriedade de qualquer modelo de financiamento e planos de comercialização e, por último, abordar a gestão de projeto, incluindo um conceito para os procedimentos de co-design com os procurers, desde a concepção até à fase de implementação dos edifícios, incluindo aquilo que é a formação dos utilizadores e dos técnicos depois nos edifícios. Portanto, para cada uma das 3 fases que nós abordamos anteriormente, aplicam-se sempre as mesmas regras de contrato, as mesmas regras de monitorização e de pagamento e de propriedade intelectual. Portanto, existe aqui claramente, desde logo, uma adjudicação, contratação, através de um protocolo ou um acordo com contratos específicos em cada uma das fases, da fase 1, 2 e 3 haverá acordos específicos. Obviamente que terá que existir sempre a monitorização daquilo que são, desde logo, a proposta e a implementação
em cada uma das fases daquilo que era o objetivo da proposta e, portanto, há sempre aqui na implementação de contrato a monitorização periódica dos resultados esperados. Em cada uma das fases será definido qual é essa periodicidade, que será diferente em cada uma delas, obviamente, porque estamos a falar também de especificações e de desafios diferentes. Critérios de conclusão, portanto, aquilo que são alguns dos critérios a definir-se para avaliarmos a implementação em cada uma das fases daquilo que são os objetivos das soluções. Portanto, para cada fase, a conclusão satisfatória das metas e dos resultados terão que ser, então, avaliados, e isto é, obviamente, a exigência para que seja possível efetuar-se o devido pagamento. Ao nível dos direitos de propriedade intelectual, portanto, os fornecedores, obviamente, manterão aquilo que são a propriedade das soluções, mas associado aos resultados também durante a implementação do PCP, obviamente do Pre-Commercial Procurement, esses resultados serão explorados somente no desígnio do projeto. Passo agora, portanto, à fase de perguntas que os fornecedores, portanto, os participantes tenham relativamente ao projeto e ao processo. Eu não vi aqui nenhuma questão ainda colocada, portanto, se quiserem, obviamente, têm disponível aqui algumas, tem aqui a ferramenta de questões a colocar à audiência e na qual nós podemos já avançar. Portanto, eu tenho aqui uma pergunta da fase 1 do projeto. Eu vou tentar aqui abrir e dar resposta. Portanto, a primeira pergunta é que portanto, relativamente ao concurso, se a questão financeira estimativa para as fases 2 e 3 são definitivas. Isto é, se é possível que as estimativas possam ser ajustadas de acordo com o resultado da fase 1 do projeto. Desta fase, pelo menos aquela indicação que nós temos é que não passam de estimativas, efetivamente. Portanto, para cada fase, para a seguinte, a ideia que nós, pelo menos nós mantemos para já, é que não é vinculativa, porque, obviamente, depois na fase que estará em desenvolvimento, poderão ocorrer ajustes às soluções, e, portanto, poderá depois claramente haver alterações às secções financeiras das fases seguintes. Portanto, como a própria palavra diz, não deixa de ser uma estimativa que nós acreditamos nesta fase que não será imposto como obrigatório, até porque isso poderia ser limitativo, obviamente, depois do desenvolvimento das fases 2 e 3. Convido também a audiência, se quiser colocar alguma questão oral, portanto, levantar a mão, digamos assim, na aplicação, e poderemos abrir aqui também a discussão junto dos participantes. Julgo que não há mais nenhuma questão. Não havendo, vamos dar aqui então continuidade à apresentação. Mas, João, desculpe, mas há duas questões. Exatamente, há duas pessoas que têm a mão no ar. Eu abro o microfone às pessoas. Sim, por favor, Mário. Jorge Borges de Araújo. Bom dia. Terá que clicar também no unmute, nós já permitimos. Ok. Já pode. Bom dia. Bom dia, obrigado pela apresentação. A minha pergunta tem que ver com portanto, este processo é um processo internacional. À partida, portanto, todos os concorrentes podem participar abertamente. A minha questão é, se calhar vai responder a seguir, é se o objeto, digamos, deste concurso é o tal daqui da Energaia de Vila Nova de Gaia, o edifício de Vila Nova de Gaia que vai ser alvo de estudo, ou se é um conjunto de edifícios que estão naqueles que são, digamos, o consórcio que integra a Energaia também, e, portanto, há vários edifícios onde podemos concorrer, digamos assim, edifícios ou soluções para diferentes edifícios que possam concorrer.
Neste caso, é apenas este ou será o conjunto que vai ser colocado a concurso? Muito obrigado pela pergunta, é pertinente, obviamente. O objetivo é que as soluções que venham a ser, então, promovidas sejam passíveis de serem integradas nos 6 edifícios. Esta fase da implementação ainda não está totalmente definida, porque, como eu já referi anteriormente, serão selecionados 2 a 3 fornecedores para essa tal fase final, digamos assim, de implementação nos edifícios piloto. E, portanto, estamos a falar, se fossem dois fornecedores, estaríamos a falar de seis integrações em edifícios. Portanto, estamos a falar no universo dos 6 pilotos do consórcio. Ou seja, não é especificamente, aqui isso para pôr claro, não é especificamente as soluções por empresas portuguesas, não é para implementar no edifício português. Claramente, é para implementar nos edifícios do consórcio. Desculpe, posso fazer mais uma pergunta? Peço desculpa, claro, só. Não, a minha questão era um bocadinho mais abrangente, era tentar perceber se a tipologia dos edifícios, uma vez que a questão é de abrangência e, portanto, tem que ser replicável, digamos assim, a solução que se vai conseguir. A ideia é perceber se os tais 6 edifícios, estamos a falar da mesma tipologia ou são tipologias completamente diferentes. É evidente que com projeto desta natureza para uma escola, provavelmente será diferente ou poderá ter grandes diferenças relativamente a um edifício comercial ou um edifício habitacional. Portanto, é a minha questão mais no sentido de perceber também essa questão relacionada com as tipologias. Certo. Portanto, eu julgo que tenho aqui uns slides mais à frente, senão eu posso ir aos slides anteriores, mas de cor eu consigo descrever claramente e responder essa pergunta. Portanto, são 6 edifícios ao nível de consórcio, 3 edifícios que são escolas e 3 edifícios de escritórios, portanto, de serviços. As 3 escolas, na realidade, o que acaba por acontecer é que, apesar de serem escolas, elas têm necessidades distintas. E explico porquê. Porque estamos a falar de necessidades num país nórdico, portanto, é na Alemanha. Estamos a falar depois de uma necessidade de um edifício que, se não estou em erro, na Turquia, que também é uma escola, e depois o edifício escolar aqui em Vila Nova de Gaia. Portanto, estamos a falar em que um edifício poderá ter mais necessidades de aquecimento, que é o caso do nórdico, o da Turquia terá mais necessidades de arrefecimento e o nosso estará aqui num meio termo, digamos assim. E, portanto, as soluções, claramente, se estivermos a pensar nesta vertente de climatização, a solução terá que se adaptar pelo menos a este critério, não é? Portanto, as necessidades energéticas para climatização nas 3 escolas serão ligeiramente diferentes. E, portanto, esse desafio para cada um dos edifícios, e aqui só falando ainda sobre as escolas, existirá um documento que irá claramente, ao longo deste processo e antes do concurso público, apresentar cada um dos edifícios e quais os desafios em cada um deles. Portanto, neste momento nós estamos a desenvolver, ao nível da fase inicial do projeto, é uma avaliação dos edifícios, uma caracterização, que já vamos ver um pouco resumida nos slides a seguir, dos edifícios em causa, e depois será vertido para um documento no qual irá também constar aquilo que são os objetivos que, por exemplo, os gestores dos edifícios colocam para esse mesmo edifício, não é? Portanto, nós, como avaliadores e como auditores energéticos, temos uma visão das necessidades que o edifício necessita, mas os utilizadores terão outras necessidades que, por vezes, podem ser verificadas. Eu dou um caso muito concreto aqui, por exemplo, sombreamento em algumas escolas, que podem ser utilizadas, por exemplo, a integração de sistemas fotovoltaicos. Portanto, há aqui algumas necessidades muito específicas que cada edifício terá e que, neste momento, estão, então, a ser avaliadas para ser disponibilizadas depois aos fornecedores, no âmbito também do concurso público, obviamente, que será lançado. Ao nível dos edifícios, já agora, aqui nos edifícios de serviços, estamos a falar em dois edifícios de escritórios, sendo que um tem, no caso de Barcelona, tem aqui algumas restrições ao nível das alterações, porque é um edifício protegido. Essas definições desses critérios de exclusão, digamos assim, para soluções, será definido para o próprio edifício.
E depois temos um outro desafio, que é um edifício que vai ser convertido para uma incubadora de empresas, mas também de escritórios do próprio município, e que é um hangar de um aeroporto que foi desativado e que vai ser utilizado pelo município e convertido para serviços municipais. Portanto, há aqui um conjunto de edifícios que têm um conjunto de desafios adicionais e que, claramente, nós nesta fase ainda não conseguimos abordá-los todos, e daí que nós, na fase do evento OMC em Portugal, vamos nos focar um pouco mais só no edifício português, mas já vamos ver nos slides a seguir, claramente, cada um deles. Não sei se há mais questões. Só uma última pergunta relativamente a esta questão. O valor dos 7,6 milhões, se não estou em erro, é para estes edifícios todos e, portanto, para fazer todos os processos para todo... Ok, portanto, estamos a falar de um hangar de um aeroporto para transformar em edifício comercial, enfim. Sim. Obviamente que... Sim, diga. Não estava só a questionar depois se o valor... Não, ok, pronto, é uma questão depois de perceber bem o que é que incorpora cada um dos edifícios para... Ok, tudo bem. Claramente, assim, já era isso que eu ia comentar quando estávamos aqui a falar um pouco, é que esse hangar, obviamente, vai ter uma reabilitação, vai ter uma conversão própria. No âmbito do projeto Procure, há aquelas componentes que vão ter que ser, portanto, vocacionadas no projeto. E há outras que serão financiadas pelo próprio município e que estarão fora do objeto de análise no âmbito do projeto. Portanto, eu percebi a limitação e parece ser 7 milhões, parece ser muito pouco, até se calhar para o próprio edifício, mas não estamos a falar na sua globalidade, ok? Portanto, há aqui a tal explicação tecnológica e técnica que ainda falta disponibilizar aos fornecedores para se perceber quais são os limites, não é? Ok, muito obrigado. Nada. Penso que havia mais uma pergunta. Sim, Mário? Sim, é do Miguel Pinto. Força. Pode falar. Bom dia a todos. Bom dia, Engenheiro João. Obrigado por possibilitarem este encontro. Obviamente é a primeira vez que estamos a participar num projeto deste tipo e, portanto, há aqui algumas dúvidas. Já percebi o genérico, portanto, mas de facto não sei exatamente como é que as coisas, não percebi exatamente como é que as coisas se vão processar e pedi-lhe que desse um exemplo. Já nos conhece, sabe aquilo que fazemos, projetos de engenharia de otimização do uso da energia primária, antes de mais, portanto, através de microcogeração, de solar híbrido, de biomassa. Como é que isto poderia entrar? Portanto, como é que o nosso trabalho, que já conhece, que é de diagnóstico, que é de dimensionamento, que é de instalação e acompanhamento, e eu acho que tudo se integra naquilo que apresentou, como é que isto na prática acontece? Como é que nós acedemos? Se eu tivesse que começar hoje, como é que isto acontecia? É uma ótima pergunta e penso que a maior parte da audiência neste momento estará a fazer a mesma pergunta. Enfim, para nós também é um processo que é diferente do habitual, no qual também nós próprios na Energai estamos ainda a aprender este desenvolvimento, e aquilo que eu aconselho neste momento é realmente, portanto, olhar para aquilo que é o documento que nós vamos disponibilizar, o Pitch Deck, no qual nós vamos então informar, portanto, os fornecedores sobre os desafios dos edifícios, quais as temáticas que eles devem avaliar. Por exemplo, aquilo que acabou de referir são tudo soluções possíveis de integrar nos edifícios. Agora, claramente, uns edifícios terão mais vocacionados para uma temática e outros para outra, até porque alguns edifícios poderão, vamos imaginar que se algum edifício até já tem fotovoltaico, poderá não estar otimizado, ou até os consumos do edifício poderá estar tão elevado que o sistema fotovoltaico esteja subdimensionado, ou em outros casos até sobredimensionado, e portanto essa avaliação dos edifícios pilotos será também necessária. Mas as soluções, todas elas são possíveis de integrar. Agora, claramente, as soluções existentes maduras têm que ser avaliadas no conjunto com todas as outras soluções e integradas no edifício. Ok? Porque se nós estivermos a falar de uma solução madura que é somente fotovoltaico no edifício,
isto não vai ser suficiente para colmatar aquilo que são as necessidades 100% do edifício em todo o ano. Okay? E, portanto, há necessidade, obviamente, de avaliar todas as outras possibilidades. Por exemplo, e estou-me a lembrar das últimas conversas que tivemos com os utilizadores e gestores do edifício, foi colocada a pergunta se o hidrogênio, a tecnologia hidrogênio, seria possível de se integrar nos edifícios. Não vejo por que não, é preciso analisar o edifício, ver as soluções que existem no mercado, maduras ou não, e integrar com tudo aquilo que são as possibilidades nas 8 áreas temáticas, nos 8 blocos que nós referimos anteriormente. Esses 8 blocos, como eu já referi, têm também um documento por trás dos desafios e que estão vertidos então no pitch deck. E, portanto, a primeira fase que eu recomendo é que avaliem o pitch deck, utilizem a plataforma de questionário, coloquem questões, podem ainda participar nos próximos eventos de OMC que estão a ser, portanto, que estão disponibilizados no site do projeto e tentar, obviamente, também aqui sensibilizar as entidades adquirentes para aquilo que são as soluções que vocês possuem, para aquilo que são os desafios que estão vertidos e tentar integrar essas soluções com os desafios que estão colocados no pitch deck. Não sei se consegui ajudar de alguma forma a esta primeira fase. Sim, Agero. Depois vão começar a surgir, à medida que avançamos, vão começar a surgir outras dúvidas. Eu achei interessante também a questão do participante anterior, ou do interlocutor anterior. Eu estou a ver, por exemplo, falou de uma escola num país nórdico. Eu aí consigo ver perfeitamente uma microcogeração. Aqui, já numa escola em Portugal, a não ser que tenha uma piscina grande aquecida, já não consigo. Portanto, não é uma solução que eu possa sistematizar facilmente. Portanto, depois aí as questões vão estar relacionadas com isto. Como é que nós projetamos uma solução, nós que trabalhamos de forma tão dedicada a cada alvo de estudo ou de intervenção, como é que nós vamos sistematizar algo que não seja fotovoltaico? Fotovoltaico é aplicável a quase tudo, não é? Mas já estes sistemas, biomassa, cogeração solar híbrido, portanto, estamos a falar de exigência dupla de calor e de eletricidade, como é que nós vamos sistematizar isto para um conjunto de edifícios que têm tipologias muito diferentes e exigências muito diferentes? Mas pronto, isso é uma coisa que depois o processo também vai ajudar a responder. Claramente, o processo tem que ajudar a desenvolver, porque, portanto, como 6 edifícios totalmente distintos, os desafios serão diferentes em cada um deles e, claramente, nós temos que dar aqui um guião para que vocês possam perceber os desafios, os consumos, as tecnologias passíveis de se integrar nos edifícios. Aquilo que eu queria somente focar é que vocês, como fornecedores, não se foquem numa única solução, pensem um bocadinho fora da caixa. É isto que o projeto tenta promover, a investigação e desenvolvimento, integrando várias soluções como se fosse uma única só. Ok? Portanto, não focar somente, que isto é o típico nas conversas que nós vamos tendo, focar-nos no fotovoltaico porque é o mais fácil de nós pensarmos. Mas o fotovoltaico por si não vai suprimir todas as necessidades do edifício. Portanto, temos que pensar noutras soluções e integrá-las. E depois não podemos esquecer também a parte comportamental, a parte de automação, que por vezes também é inerente a estes edifícios e que pode ser também soluções necessárias de promover. Muito bem. Eu não sei se está... Sim. Sim, obrigado, João. Obrigado. De nada. Não sei se há mais alguma pergunta da plateia neste momento, já que as conversas foram surgindo. Não há. Pode avançar. Muito bem. Portanto, avançando então aqui para a questão dos edifícios, como eu já tinha referido, está aqui claramente então os tais 6 edifícios, portanto, aqui uma informação muito, muito sucinta. Portanto, temos então 6 edifícios, um em Valenjem, na Eslovénia, que é uma escola primária, é um edifício com mais de 20 anos, e aquilo que é expectável, portanto, lá está, nos tais documentos que vão ser disponibilizados, estão então aquilo que são os desafios e aquilo que é expectável em cada um dos edifícios. E aqui começa logo por uma melhoria expectável ao nível do aquecimento ambiente
porque aquilo que é existente é diesel e com base em elétrico. E, portanto, há aqui claramente algumas melhorias específicas para cada um dos edifícios. E aquele ponto 1 que está ali na fase 3 é claramente o Challenge Brief, que é o tal documento que também vai estar a ser preparado e vai ser depois disponibilizado, no qual nós vamos fornecer as especificações do concurso. E, portanto, onde consta os desafios e as tais melhorias esperadas, sem dar indicação claramente da tecnologia que nós queremos, porque isso seria uma aquisição típica. Portanto, se eu chegasse a este edifício e dissesse, eu em vez de querer aquecimento ambiente, eu quero ter solar térmico, ou quero ter microgeração, ou quero ter biomassa, isso seria uma aquisição de serviço normal, de produto normal. Não é esse o objetivo. Aquilo que nós queremos é, obviamente, uma solução integrada. Depois, ao nível da Alemanha, portanto, em Nuremberg, temos também uma escola primária com um jardim de infância. É um edifício construído essencialmente em 2015 e este tem um desafio bastante particular porque já foi construído segundo a filosofia de Passive House. E, portanto, tem já instalado caldeiras de condensação a gás natural via radiadores, mas aquilo que nós vemos como tendência na Europa é também passarmos aqui por uma descarbonização e, portanto, retirar dos edifícios o consumo de gás natural é também este um dos desafios. Em Vila Nova de Gaia, e vou apresentar um pouco mais em detalhe este edifício a seguir, é uma escola primária, um jardim de infância, portanto também construído em 2014, possui caldeiras de condensação a gás natural para aquecimento e bombas de calor que promovem aquecimento e arrefecimento de algumas áreas técnicas do edifício. Este edifício possui também sistema solar térmico para aquecimento de águas quentes sanitárias. Em Barcelona, o tal edifício que eu referi, portanto, é um edifício de escritórios, possui ainda um data center, é um edifício de 1850, daí que algumas tecnologias ou algumas intervenções possam estar limitadas devido à proteção que existe à arquitetónica do edifício, mas este edifício já foi reabilitado em 2010, possui uma bomba de calor centralizada, um sistema de monitorização que foi instalado também em 2015, e portanto há aqui um conjunto de desafios adicionais. Na Turquia, portanto, ao bocado falei na Turquia, mas é em Israel o tal hangar, mas na Turquia também é um edifício de escritórios que alberga também uma escola de culinária. E o edifício foi construído em 2015 e possui VRVs, portanto, sistemas de aquecimento e arrefecimento por tipologia de bomba de calor. Em Israel e em Eilat, portanto, estamos a falar do tal hangar que vai ser convertido para escritório com elevador e mais uma área de exposição. Isto engloba uma área do antigo terminal com torre de controle que foi construído em 1960 e, portanto, ele vai ser convertido então para esta tipologia de escritório, incubador e exposição. Aqui a parte que está ainda este edifício ainda está em análise e ainda falta perceber claramente qual é as áreas que vão estar envolvidas no projeto. Portanto, aqui o desafio será um bocadinho diferente dos restantes, mas ainda está em desenvolvimento. O que é que ele já possui, pelo menos que temos conhecimento, é que ele tem, portanto, o sistema de climatização, a AVAC, é centralizado e recorre, obviamente, para arrefecimento a chillers. Portanto, estes são os 6 edifícios que estão envolvidos no consórcio, que serão utilizados então para piloto na fase 3 das soluções. Aqui focar um bocadinho então no tal edifício em Vila Nova de Gaia, portanto, o município faz parte do consórcio e tendo então aqui, termos aqui chegado a este edifício, à Escola Básica Manuel António Pina. Portanto, esta escola, construída sensivelmente em 2014, tem mais de 476 alunos, praticamente tem quase 500 alunos por ano, tem 44 docentes e não docentes, portanto a equipe técnica também é bastante grande, e a particularidade é que este edifício, portanto, tem uma utilização bastante grande. E porquê? Porque temos um período de funcionamento praticamente desde as 7h30, 8 horas da manhã até 7 da tarde. E depois não termina aí, porque este edifício, além das salas de aula que possui, portanto, sensivelmente umas 14 salas de aula, de básico e também de pré-escolar, tem um pavilhão
que é utilizado a partir das 18 horas e é utilizado também essencialmente das 18 até às 24 e é utilizado também essencialmente aos sábados durante todo o dia. O pavilhão possui iluminação de sódio, portanto, típico, e que também, portanto, oferece aqui algumas possibilidades. Este edifício foi também selecionado porque não tem paragem nos meses típicos de agosto e dezembro. Portanto, ele é utilizado como escola que alberga alunos desta área de Vila Nova de Gaia. Portanto, as outras escolas estando fechadas, ela alberga o ATL, tipicamente aqui nesta área de Vila Nova de Gaia. Portanto, a utilização é contínua. Obviamente que nestes meses não terá as mesmas necessidades energéticas, mas tem uma utilização contínua. E, portanto, aquilo que é o objetivo para o edifício é soluções que não sejam pontuais, que sejam, portanto, uma abordagem de reabilitação energética inovadora para, então, promover aqui a redução, de um lado, dos consumos, a produção de energia renovável deste edifício. Aqui especificar um pouco mais ao nível das utilizações. Obviamente isto é um resumo que depois será disponibilizado um documento técnico mais que os fornecedores poderão explorar e colocar questões. Mas desde logo, portanto, temos então como principais usos de energia a climatização, a ventilação, a iluminação e claramente equipamentos de cozinha. Portanto, aqui temos dois refeitórios que, portanto, têm utilização durante quase todo o ano, como eu já referi. Ao nível da climatização, portanto, ao nível das aulas, das salas de aula, o aquecimento é realizado através das tais caldeiras de condensação a gás natural. Aliás, toda a escola, ao nível de aquecimento, é promovida através destas caldeiras de condensação. Aqui a diferença é que o edifício, em termos de arrefecimento, não possui nas salas de aula, somente possui a climatização por arrefecimento nas salas de gestão, que é a biblioteca, a mediateca, gabinetes médicos, as salas das secretarias e de gestão, e estes são promovidos através de VRVs, como é possível ver aqui na imagem. Depois existe também um auditório, portanto a escola tem um auditório e na qual a climatização e ventilação, renovação de ar é realizada através de um sistema de rooftop. Ao nível da iluminação, maioritariamente é realizada através de T5 e fluorescentes compactas. Ao nível do exterior existem algumas diodetos metálicos, como é possível ver aqui na imagem. Ao nível de domótica, portanto, aqui na gestão de energia, na automatização, existem alguns equipamentos de campo, e existe também um controle central, mas que claramente apresenta várias lacunas de funcionamento e, portanto, temos aqui também algumas oportunidades de melhoria, quer ao nível da iluminação, da climatização e também da gestão de energia. Como eu já referi, portanto, ao nível de renováveis, a escola já possui um sistema solar térmico para águas quentes sanitárias e tem uma caldeira a gás natural somente para este efeito, para águas quentes sanitárias, que está integrado então com o sistema solar térmico. Portanto, isto é basicamente o resumo técnico da instalação. Obviamente aqui falta a parte de componente de mostrar os consumos de energia, mas essa avaliação está a ser ainda realizada e será então vertida no documento técnico. Mas claramente dá para perceber que o edifício, em termos de vetores energéticos, tem consumo de energia elétrica e de gás natural. Não existindo outras e claramente o renovável também o solar térmico, não é? Mas estas são então as tecnologias. Não sei se a audiência quer colocar alguma questão relativamente aos edifícios do consórcio ou relativamente ao edifício local. Julgo que não há ninguém com a mão levantada, não há questões colocadas. Portanto, não havendo avanço então para os próximos passos,
Portanto, o cronograma já falei um pouco sobre ele. Portanto, nós temos então a próxima fase, nós estamos naquela fase 0, a próxima será o concurso, que será expectável então avançar-se em outubro de 2021 e que irá decorrer sensivelmente até fevereiro de 2022. Isso será o procedimento. A partir daí teremos então as tais fase 1, fase 2 e fase 3 do projeto, sempre inerente àquilo que é uma competição associada ao concurso público de pré-comercial. Nesta fase estamos então naquilo que é a fase de estudos de mercado, especificações preliminares, para que no final se atinja a finalização daquilo que é o caderno de encargos. Portanto, este evento está então integrado nos OMC, que irá decorrer até sensivelmente julho deste ano. E os próximos passos, aquilo que nós recomendamos, um pouco aquilo até que já foi também uma das perguntas da audiência, que os fornecedores, os próximos passos que nós recomendamos é então avaliar aquilo que são então os documentos já, o Challenge Brief e o Pitch Deck, que são os desafios e os objetivos para o projeto, e através dos questionários que estão disponíveis e que nós vamos enviar também no próprio e-mail, participem, coloquem questões, sugestões para as entidades adquirentes que fazem parte neste momento do consórcio Procure. Como eu já referi, portanto, aquilo que poderá ser também objetivo dos fornecedores é estabelecer consórcios. Imaginem que estabelecer consórcios com entidades de outros países para atingir, obviamente, também outras tecnologias, outras soluções, mas também atingir outros mercados e os outros edifícios piloto, facilitando essa interação. Promover, então, aqui consórcios através da plataforma de compatibilização de empresas. Portanto, há uma plataforma que já irei abordar a seguir para esse efeito. E depois também nós, como consórcio, estamos a promover a interação de membros parceiros, que é procurar aqui outras entidades adquirentes que queiram depois participar neste projeto e que no final, cujo objetivo seja no final deste projeto, depois da fase 3, se avance então para aquisições comerciais de larga escala. Portanto, relativamente às tais plataformas de apoio, portanto, a primeira que nós temos aqui é o Matchmaker, a plataforma de matchmaking, e que é basicamente uma plataforma de apoio à busca de parceiros. Portanto, os fornecedores terão então que descrever aquilo que estão à procura, quais são também as opções que têm para oferecer, portanto, aquilo que é o seu core business neste momento, e eventualmente procurar algum tipo de lacuna, olhando já um pouco para os edifícios, perceber que, por exemplo, tem uma lacuna, nomeadamente numa área temática, e, portanto, identificar nessa plataforma qual a lacuna então que está à procura. E fornecer algumas informações básicas, informações de contacto e também o logo da entidade. Neste momento temos já sensivelmente 8 empresas, 8 fornecedores já registados, 3 em Espanha, 2 na Alemanha e o resto já não vem, um de cada um na Turquia e outro em Israel, se não estou em erro. Existe depois também este formulário inerente que demora cerca de 5 minutos a preencher, por isso encorajamos desde logo os fornecedores, as empresas aqui presentes, a participar nestas duas plataformas para garantir que, portanto, conseguem abranger o maior número de soluções possíveis a integrar nos edifícios do Procure. Portanto, associem-se, estabeleçam consórcios internacionais, até porque isso pode promover aqui uma abertura de mercados que não tinham, que não existia, não é? Portanto, que não tinham essa vocação. Portanto, este site de matchmaking está na plataforma do Procure, cujo link é procure-pcp.eu, e depois se forem à parte do Call for Tender, têm lá mesmo então o Matchmaking Input e Matchmaking Platform. Portanto, o questionário, portanto, também está disponível no procure-pcp.eu e na parte do PCP Open Market Consultation estará disponível também então o tal questionário. Nós iríamos enviar estes links também depois para vocês por e-mail, como já referi. Qual é o objetivo deste questionário? É fornecer informações sobre o conteúdo e as condições do projeto e da vossa parte, como fornecedores, o que é possível, o que é possível de melhorar, o que é possível em termos de soluções, e dar-nos esses inputs para o projeto. Portanto,
como primeiros passos, como eu já referi, o objetivo é que vocês façam o download daquilo que é o pitch deck, ler o documento, entender o documento e colocar questões, melhorias, sugestões de melhoria e preencher este formulário para também nós podermos estar em contacto com vocês, com os fornecedores, para termos então os vossos inputs. O preenchimento demora entre 5 a 15 minutos, é um bocadinho detalhado, depende obviamente da vossa nível de detalhe que vocês queiram colocar ao formulário. Qual é a importância deste questionário? É que permite-nos, a nós, entidades adquirentes, portanto, os seis entidades adquirentes, aperfeiçoar e estruturar o desafio da melhor forma possível para que também tenhamos uma boa aceitação e boa resposta do mercado relativamente a esse desafio e aos edifícios piloto, que depois, volto a recordar que este é o grande desafio da União Europeia quando financia o projeto Procure, que é um modelo único na Europa neste momento em termos de projeto, é que passem de soluções piloto para soluções comerciais de mercado. Portanto, isto é um input para o mercado também de fornecedores de pensarem um bocadinho fora da caixa, como eu gosto de dizer, e procurar soluções diferentes daquilo que é habitual para os edifícios. Algo mais integrado. Aqui já jeito de término, portanto, qualquer organização ou entidade do lado da procura, do lado dos fornecedores, do lado da procura, ou seja, ao lado das entidades públicas, das entidades adquirentes, podem também ser parceiros preferenciais, ou seja, portanto, se houver aqui alguns municípios que vocês até queiram passar informação deste projeto, ou de outras entidades adquirentes, hospitais ou por aí fora, que queiram participar e ter conhecimento deste projeto, podem então tornar-se parceiros preferenciais. A grande vantagem e objetivo deste parceiro preferencial é que eles tenham conhecimento do projeto, das vossas soluções, aqui um bocadinho focado nos fornecedores, e claramente que no final da fase 3 eles próprios têm um interesse em adquirir as soluções que venham a ser então implementadas e desenvolvidas no âmbito do projeto e, portanto, avançar para aquilo que é então aqueles projetos financiados de PPI. Portanto, aqui o parceiro preferencial tem como abordagem, portanto, colaborar com o grupo de adquirentes, neste caso as entidades adquirentes do projeto Procure, envolver-se no processo, desde logo o objetivo desde a gênese. Nós já temos cerca de 6 cidades, ainda nenhuma nacional, infelizmente. Também obter aqui acesso a todas as informações dos resultados do projeto e também poder, é um dos objetivos, isto se a pandemia assim também o permitir, será realizado um conjunto de Open Days, portanto, aquilo que serão as soluções depois implementadas nos 6 edifícios piloto, nós vamos criar também mecanismos de disseminação na comunidade para que seja possível também mostrar resultados e a tecnologia e também abrir aqui um bocadinho o leque para o restante mercado e, portanto, os Procures vão criar Open Pilot Days, no qual os parceiros preferenciais podem também participar. Basta para isto declarar o interesse através do e-mail que está aqui na apresentação e nesse e-mail incluir aquilo que é a motivação relacionado com esta questão das alterações climáticas, as metas climáticas e a temática do Procure e fornecer o logo. Todas as informações sobre o projeto, recomendo que vocês estejam sempre atentos ao site do projeto, procure-pcp.eu. Qualquer dúvida deverá ser colocada diretamente por e-mail para suppliers@procure-pcp.eu. E, portanto, aqui a intervenção da Energai é sempre ativa, mas sempre por trás no projeto, porque, portanto, tratando-se aqui de uma competição europeia, claramente existe aqui um conjunto de procedimentos que têm que ser salvaguardados e, portanto, todo o tipo de questões têm que ser sempre colocadas diretamente ao consórcio, digamos assim, e, portanto, através do Matchmaking Platform e do questionário e aqui através do e-mail, podem sempre colocar as questões que serão sempre respondidas devidamente.
quero-vos agradecer a vossa participação. Não sei se o Luís também quer dar uma palavrinha, mas agradecer a vossa participação, as vossas questões são sempre bem-vindas. E muito obrigado pelo vosso tempo. Sim, reforçar apenas mais uma vez os agradecimentos, mais uma vez reforçar também a nossa disponibilidade total para responder a todas as questões que eventualmente surgirem no decorrer deste processo, que como é um processo de inovação, é expectável que tenha questões de parte a parte e que o conhecimento seja construído, como o João falava, numa perspectiva colaborativa. Não sei se há algumas últimas questões antes do encerramento, pelos vistos não. Se não, João, muito obrigado a todos os presentes, ainda que virtualmente. Estamos ao dispor. Até breve a todos. Muito obrigado, bom dia.